Olá, nós vamos apresentar para vocês uma maneira de trabalhar o Google Planilhas dentro do Google Classroom. Então, primeiro nós vamos acessar a nossa sala de aula. Acessando a sala de aula, nós temos o menu Atividades, nós clicamos aqui no menu Atividades e nós temos a opção Criar. Criar atividade. A nossa atividade hoje é de verdadeiro ou falso, então vou colocar aqui no título verdadeiro ou falso. O professor vai escrever algumas afirmações dentro do Google Planilhas e o aluno vai ter que digitar dentro do Google Planilhas se é verdadeiro ou falso aquela afirmação, tá? Há quem diga que o Google Planilhas é para cálculos. Claro, muito utilizado para cálculos, mas veja essa outra opção de trabalhar dentro do Planilhas, que bacana que é. O professor tem que agora informar o seu aluno que ele deve acessar o Google Planilhas e o que ele deve fazer lá dentro. Então, não esqueçam de detalhar bem aqui nas instruções o que o aluno deve fazer para que ele fique bem ciente da atividade e da proposta do professor. Como é a devolutiva dele, tá? Então, nós teríamos duas opções para colocar um Google Planilhas aqui. Uma é ter preparado a nossa planilha anteriormente, deixado ela armazenada no Google Drive e agora acessar o Google Drive aqui e buscar a planilha para trazer para o aluno, tá? A outra maneira que nós temos é criar a planilha automaticamente aqui dentro do Google Classroom. Então, como é que nós faremos isso? Nós vamos aqui nesse botão de criar e vamos clicar em planilhas. Vai abrir um Google Planilhas e como todos os documentos do Google, nós devemos dar um nome. Então, nós vamos aqui no canto superior esquerdo, planilha sem título, e nós vamos escrever verdadeiro ou falso. Já na primeira, segunda linha, o professor vai passar as instruções, vai colocar o título da atividade. Então, eu vou escrever aqui bem claro para o aluno, digite na célula após a afirmação, ou digite na célula se a afirmação é verdadeira ou falsa. Mas o que o aluno tem que digitar é V ou F. Só essas letras, V ou F, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Nós poderíamos formatar melhor, colocar umas cores, melhorar a nossa planilha, tá? Mas eu vou aumentar aqui o tamanho para vocês conseguirem visualizar bem. E aí, nós vamos colocar lá a primeira afirmação. A primeira afirmação, bem simples, só como exemplo, tá? A cidade de Chapecó fica em Santa Catarina. A segunda afirmação é: a cidade de Santa Maria fica no Paraná. A cidade de Cascavel fica no Paraná. Percebam, vou aumentar aqui o tamanho, que nós temos duas afirmações corretas e uma errada, não é? O que a gente vai pedir para o nosso aluno fazer? Ele vai ter que colocar aqui no lado, nessa célula, se a informação é verdadeira ou falsa, tá? Mas antes nós vamos criar a condição. Como é que se cria essa condição? Muito legal esse exercício, os alunos adoram. Nós vamos em formatar. Primeiro, você deixa marcado a célula onde o aluno vai digitar verdadeiro ou falso, tá? Então, deixa selecionada essa célula. Aí nós vamos em formatar. Formatação condicional. Vai abrir aqui para nós, no lado direito, as regras da formatação condicional. Como é que funciona isso?
Se essa célula não está vazia e o texto contiver a letra V, que seria o valor que a gente quer que o aluno coloque ali dentro, que é verdadeira informação, a cidade de Chapecó fica em Santa Catarina, nós vamos querer que automaticamente dentro do Google Planilhas a célula fica pintadinha de verde, tá? Que significa que o aluno acertou. Então, eu vou colocar concluído. Nós criamos uma regra para uma célula. Agora a gente tem que criar a regra contrária. E se o aluno colocar falso? Tá errado? Então, nós deixamos selecionado a mesma célula e nós vamos aqui em adicionar outra regra. E nós vamos dizer formatar célula se o texto contém F, que seria falso, pintar a célula de vermelho. E vou dar um concluído, ok? Nós temos duas regras para a mesma célula. Como é que vai ficar isso? Quando o aluno acessar o nosso Google Apresentações, ele vai colocar aqui nessa célula V. Chapecó fica em Santa Catarina. Só deixa eu aumentar o tamanho dessa célula que daí vocês conseguem visualizar a letra, né? Ok. O aluno colocou V, automaticamente o texto, a célula ficou verde, né? Se o aluno colocar a cidade de Santa Maria fica no Paraná, tá errado, tá? Mas se ele colocar verdadeiro, não, é que eu não coloquei a formatação, perdão. Agora nós vamos formatar a célula seguinte. Então, a cidade de Santa Maria fica no Paraná é falsa. Então, nós vamos adicionar uma regra que se o aluno colocar que é F, falsa, ele acertou, tá? Então, nós vamos pintar de verdinho. Concluído. Na mesma célula, se o aluno colocar o texto contém verdadeiro que Santa Maria fica no Paraná, ele errou. Então, o texto vai ter que ser vermelho. O texto não, vai pintar a célula de vermelho e concluído, ok? Então, aqui, a cidade de Santa Maria fica no Paraná. Se o aluno colocar verdadeiro, vai ficar vermelho. Se o aluno colocar F, vai ficar verdinho, porque ele acertou. Agora, tem uma maneira de nós copiarmos essa mesma formatação para a frase de baixo, tá? Então, como a cidade de Cascavel fica no Paraná, eu vou colocar a mesma formatação da primeira célula, porque Chapecó fica em Santa Catarina, está correto. Então, você pode estar copiando essa formatação, tá? Veja bem, nós temos aqui um gamezinho, né? Um joguinho aí para o aluno responder verdadeiro ou falso. E a gente vai deixar essa atividade no Google Classroom para ele. Como é que eu vou fazer isso? Então, depois que o Google Planilhas está pronto, vocês podem adicionar a imagem aqui dentro para deixar mais colorido, mais atrativo para o aluno. Nós vamos voltar para o Classroom, tá? Então, você poderia até fechar aqui o Google Planilhas, voltar aqui para o Classroom, ainda não atualizou o nome, tá? Planilha sem título. O que nós temos que fazer aqui? Veja, se a gente colocar que todos os alunos podem editar, vai ficar ruim. Por quê? Porque alguém vai responder verdadeiro ou falso e o outro colega vai ver, entendeu? Então, aqui é um dos exemplos de uma atividade onde o professor deve marcar que cada aluno vai ter uma cópia. Isso significa o quê? Que vai ficar no drive do aluno essa atividade e o aluno pode editar à vontade, é dele o arquivo, tá? E o professor ainda vai ter acesso, quando o aluno clicar em entregar essa atividade ali no Classroom, o professor tem acesso ao que o aluno respondeu. É claro que o aluno vai assinalar corretamente, porque ele vai ver que vai sair, se acaso ele errou, vai pintar a célula de vermelho. Então, ele vai entender que ele tem que
marcar o verdadeiro. E aí é nesse momento que acontece a aprendizagem, né? Então você marca aqui, fazer uma cópia para cada aluno. Dessa maneira, eles não vão poder editar todos no mesmo arquivo. Cada um vai ficar com a sua folhinha, cada um vai ficar com a sua planilha em separado para si, certo? Então, depois disso, nós vamos aqui no lado direito, onde nós temos a opção de escolher qual a classe que a gente quer, para qual turma que a gente quer postar essa atividade, se é para todos os alunos ou não, quantos pontos que vale essa atividade ou nada de nota aqui, sem nota, escolher a data de entrega, que aí o aluno sabe a data limite que ele tem para fazer a atividade. Dá para escolher o horário também, então pode escolher a data e o horário que encerra, que ele não. E aí você pode marcar se ele pode ou não postar a atividade após essa data, que é essa opção aqui. Depois nós podemos guardar essa atividade dentro do primeiro trimestre ou criar um novo tema, né? Então, de repente, ali o professor quer fazer por unidades ou por temáticas trabalhadas no seu componente curricular com o aluno. E aí ele vai aqui na opção atribuir.